Vamos falar da corrida para as eleições presidenciais, porque a gente está acompanhando aí, a gente ainda tem mais de um mês aí para 2026. Um mês, mais ou menos? Menos. Mas a corrida já está a todo vapor e cada vez com novos contornos, né? Flávio Bolsonaro anunciou ali a pré-candidatura na sexta-feira, mas já está falando em desistir. Só que para desistir ele coloca um preço. E o preço da desistência de Flávio Bolsonaro dessa disputa é ver o pai dele livre e nas urnas, participando. Pois bem, hoje o senador Flávio Bolsonaro se reúne com os líderes dos partidos para negociar esse preço, como ele mesmo colocou, tá? A expressão é dele. Marina Francischini com a gente para falar sobre essa pré-candidatura. Marina, bem-vinda. Foi meteórica, né? Ele anunciou a candidatura e depois começou a anunciar que ia desistir. Oi, Leilane, bom dia para você, bom dia a todos. Aquela coisa, né, que esfriou antes de esquentar, porque ficou todo mundo na expectativa para ver qual era o próximo passo, e o próximo passo foi já a sinalização da desistência. Na verdade, o que os líderes do Centrão estão dizendo, dos partidos de centro, os deputados, os senadores mais influentes, que é tipo um balão de ensaio, você coloca ali para sentir a temperatura na praça. Mas eles já tinham uma prévia, que são as pesquisas de opinião, né, que tem uma resistência à família Bolsonaro. Tem ali já um quadro disso, um cenário disso, já estava precificado. E tem também um racha no clã Bolsonaro, que a gente viu muito claro na semana passada, né? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece com mais viabilidade, com mais popularidade do que o senador Flávio Bolsonaro. E ela foi chamada semana passada, numa reunião do PL, para alinhar ali as condutas e tal, com base no estatuto do partido, deu uma treta ali com os enteados e tal. Então, além do racha na família Bolsonaro, já tinha uma prévia dessa temperatura, que são as pesquisas. Mesmo assim, o senador Flávio Bolsonaro chegou a dizer que ele foi escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ser o candidato à presidência da República. Ninguém acreditou nessa história aqui no Congresso. Conversando com líderes do Centrão, eles acham que está vendendo vento. Porque, assim, a possibilidade de se votar uma anistia aqui no Congresso não existe, nunca teve. O que se tentou viabilizar, de alguma forma, foi uma dosimetria, que é um alívio na pena para os condenados da trama golpista, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas aí o próprio PL não topa negociar, porque sempre bateu o pé dizendo que queria uma anistia. Só que a anistia, para o Centrão, não existe, porque para eles esse cenário é confortável do ex-presidente Bolsonaro preso e inelegível. Eles querem que Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro tem uma liderança, tem um impacto, o peso dele na hora da escolha do candidato da direita importa, é ele quem vai escolher, só que eles acham que está muito mais para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que agora fica dizendo que não, que está focado em São Paulo e tal, porque não recebeu a bênção. Então, na avaliação de líderes de centro, o que acontece é que o ex-presidente Bolsonaro está se sentindo enfraquecido, saiu dos holofotes porque antes dessa prisão que ele está cumprindo agora na Superintendência da Polícia Federal, ele já estava em prisão domiciliar. Então, embora mantenha um fôlego político, ele está menos nos holofotes, ele está com uma capacidade menor, que é o cenário ideal para o Centrão, porque eles não querem uma influência muito grande de Jair Bolsonaro que possa dizer, olha, eu quero alguém da minha família nessa chapa. O Centrão não quer. Então, eles acham que é mais uma tentativa de manter ali o bastão, manter o cafezinho quente do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele consiga se manter bastante influente e impactar nessa escolha do candidato da direita. Quem vai ser o candidato da direita para valer, na avaliação de líderes do Centrão, será o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Alguns falam também no governador do Paraná, Ratinho Júnior, mas o mais cotado é, de fato, Tarcísio de Freitas, que ficou calado diante do anúncio do senador Flávio Bolsonaro, porque está todo mundo esperando para ver qual vai ser o próximo passo. Se ele fala em anistia e não tem tração política nenhuma a questão da anistia, o libera geral para os condenados da trama golpista, não existe essa possibilidade aqui porque o Centrão está confortável com a situação atual. Então, nunca esteve na mesa, embora o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, a cada reunião de líderes ele toque nesse assunto de novo, ele até brinca que ele é meio monotemático, porque ele quer esse assunto de toda forma. Se esse for o preço do senador Flávio Bolsonaro para desistir da candidatura, na avaliação do Centrão,
oposição está vendendo vento. Não existe essa possibilidade, porque nunca teve viabilidade política a questão da anistia. Então, eles enxergam como mais uma tentativa de segurar o cafezinho ali do Jair Bolsonaro, para que ele tenha muita influência na escolha, mas diante de um clã muito rachado, clã Bolsonaro rachado, com uma resistência óbvia ali nas pesquisas de opinião, botou o nome do senador Flávio Bolsonaro para jogo, para sentir a temperatura, e sentiu uma temperatura na avaliação de líderes gelada, porque ele não tem possibilidade na avaliação desses líderes de partidos de centro. Então, hoje, o que o senador Flávio Bolsonaro vai fazer é um encontro, possivelmente já de noite, um jantar com presidentes de partidos que são super importantes, que seriam obviamente necessários, essenciais para viabilizar a candidatura. Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, também o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, talvez o líder do Republicanos, o presidente, deputado Marcos Pereira, que a gente não sabe se participa desse encontro ou de um próximo, mas a avaliação aqui no Congresso é que ele está só fazendo movimentação, não necessariamente desde o início, como ele próprio abriu o jogo para se manter ali nessa disputa na corrida à presidência da República. Eu adorei as duas expressões, mantendo o cafezinho quente e vendendo vento, Marina. Ficou absolutamente claro. Agora vamos ver logo mais, né? Se o cafezinho permanece quente ou se o vento vai virar uma brisinha qualquer. Amanhã a gente vai ter mais noção de como tudo isso foi encarado pelos líderes partidários. Vamos acompanhar. Obrigada, querida. Olha, ainda falando de política, né? O Léo Arcoverde conversou hoje mais cedo com o Edinho Silva. Léo, conta aí pra gente. Edinho Silva, lembrando, né? Presidente do PT. Isso depois dessa candidatura do Flávio Bolsonaro. Conta aí pra gente, Léo, o que foi que ele disse? Bom dia, Leilane, Valdo, não falei com você ainda. Colombo mais uma vez. Então, o Edinho Silva, pelo que ele me falou, foi o seguinte, Leilane e assinante, que esse passo da família Bolsonaro, através de Flávio, lembrando aqui na sexta-feira, o 01, filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocou ali que ele é o candidato e 48 horas depois disse que pode desistir da candidatura. Aí eu fui perguntar para o Edinho Silva, né, o polo do governo ali, principal adversário aí no caso da direita na eleição do ano que vem, o que ele achava disso, e ele me disse resumidamente que é um passo muito antecipado para ser encarado como definitivo. Tem que esperar que negociação é essa que ele colocou ontem, de que ele tem um preço. Então, que negociação é essa que tem muita hipótese para ser ainda estudada, que, em outras palavras, não colocou muita fé numa candidatura, que, convenhamos, né, o próprio pré-candidato não está colocando muita fé, porque ele próprio disse que pode existir de algo que ele, nesse anúncio, digamos, o anúncio de mim mesmo, ele colocou ali na própria sexta-feira. Um ponto também importante aqui, que conversa com o que a Marina trouxe, assinante, é que o PT, e eu falei com o presidente do partido do presidente Lula, só para a gente colocar aqui, o Edinho Silva não tem muito tempo, assumiu a presidência do partido, ele terá um papel importante por esse posto na campanha do presidente Lula à reeleição. O presidente Lula vai tentar, sim, um quarto mandato na presidência da República, e no sábado agora, o PT aprovou uma resolução. O PT é um partido que discute muitas questões, é um partido que é conhecido também pelos debates internos sobre conjuntura. Pra você ter ideia, a resolução que eles estão para divulgar hoje, dessa discussão de sábado agora, tem 30 pontos, mas vou trazer um ponto que é importante. Não tem o nome de Flávio Bolsonaro lá, mas tem o nome de Tarcísio de Freitas. Em um dos pontos ali da resolução, Colombo, Valdo, Leilane, traz a questão dos governadores da direita, que eles colocam ali que querem sabotar as palavras que estão no documento do PT, as políticas públicas do governo Lula, e coloca ali numa posição de destaque justamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, só para dizer aqui que o PT internamente discutindo, digamos que nem considera o Flávio Bolsonaro como ali o adversário de daqui a menos de um ano. Nem preciso dizer que essa é a discussão toda que está tendo não só do PT, mas fora do PT, no jantar de hoje à noite, eleição, né, meus amigos? É isso. E só para deixar bem claro aqui, a gente tem falado muito nessa história do preço, né? E temos reforçado aqui que quem usou essa expressão foi o próprio senador Flávio Bolsonaro, né? A frase dita por ele ontem, depois de um culto religioso em que ele participou, foi a seguinte: olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim. E aí, perguntado pelos jornalistas se o preço era a anistia,
Ele respondeu: está quente, está perto. Espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos, ainda de que pautariam a anistia. Valdo, hoje ele se encontra com presidentes de partidos, possíveis aliados, né? Enfim, republicanos, PP. Ele vai pedir apoio à suposta candidatura ou vai deixar explícito que se o Centrão apoiar a anistia, ele abre caminho para quem o Centrão quiser? Colombo, bom dia, Léo. Ficou tudo muito estranho, né? Alguém que lança candidatura, como você disse, numa sexta-feira, disse a Leilane, e no sábado já fala, domingo, fala que pode desistir, tem um preço para isso, ou seja, colocando já a recente candidatura à presidência da República na mesa de negociação, acaba reforçando a avaliação de lideranças do Centrão de que é uma candidatura só um balão de ensaio, um teste para checar exatamente qual vai ser o comportamento e tentar pressionar o Centrão a fazer algo que ele vem resistindo a fazer. O que é exatamente tentar aprovar a anistia, que não vai aprovar, como disse a Marina, ou pelo menos então uma redução de pena para o ex-presidente. É isso que eles querem, né? Tentaram isso com a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, forçar ali o Supremo a não julgar o ex-presidente, tentaram forçar Davi Alcolumbre e Hugo Mota a pautarem a anistia, caso contrário, sofreriam sanções dos Estados Unidos. Nada disso aconteceu neste caso em particular, e agora eles tentam dar uma última cartada. Olha, a gente pode atrapalhar todos os planos da direita e do centro de lançar um candidato forte ano que vem, caso vocês continuem com essa política de não ajudar o bolsonarismo a aprovar ali pelo menos uma redução de penas para o ex-presidente. Conversando com os líderes do PL, todos reclamam do Centrão, que o Centrão estaria abandonando o ex-presidente da República desde que ele foi preso, que já não estariam mais tão ali interessados no seu futuro, sabendo que Bolsonaro vai acabar apoiando um candidato à direita. Então, Colombo, é tudo muito estranho neste momento. Vai ter essa reunião na noite de hoje, na casa dele. E olha, vai ser difícil, né? Porque ele já está começando a recuar nessa questão de negociar a sua candidatura, porque pegou muito mal dentro do PL. O pessoal, não era para revelar isso agora, né? Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Resta saber se o Centrão está disposto a pagar esse preço que o Flávio Bolsonaro está pedindo, né? Essa é a questão. Ou se eles vão simplesmente seguir adiante.